Aí, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, ele subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aí o 10 é o texto principal que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É gostoso ler a Bíblia assim, né, Fátima Luz? Não é? A Bíblia é gostosa, né? E quando a gente lê com o fundo do teu marido aqui, fica melhor ainda, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual era a necessidade de Zaqueu? Ele estava doente? Não. Ele tinha alguém doente na sua casa? Não. Ele tinha necessidade física de ser um aleijado, um cego? Não. Zaqueu não tinha problema nenhum, irmãos. O único problema de Zaqueu era a sua alma, porque ele era rico, ele estava bem, ele era bem. Nem sempre Jesus vai entrar na casa dos outros para curar ou para sarar alguma ferida. Nesse momento aqui, Jesus foi procurado por uma pessoa que precisava de algo mais. Às vezes um abraço. Um abraço às vezes fala mais do que qualquer coisa. Ele era um publicano. Ele cobrava impostos para os romanos, mal visto na sociedade, principalmente porque ele cobrava os impostos e entregava aos cofres romanos. E isso não era bem visto pelos judeus, mas os romanos faziam isso porque botava judeu cobrando o próprio judeu. E ele se enriqueceu com isso. Só que de repente Jesus está passando. E vocês sabem como é Jesus, né? Jesus, quando passa, deixa uma história. E esse homem que era pequeno, uma saletezinha dessa da vida, pequenininha, queria ver Jesus, queria enxergar Jesus, queria saber quem era aquele homem que trazia multidões atrás dele. Só que ele não conseguia de maneira nenhuma chegar para ver Jesus, porque encontrava um Bruno grandão desse na frente, encontrava gente aí grande na frente, e ele não conseguia ver porque a multidão era grande, e por causa dessa multidão ele não conseguia enxergar a Cristo. Eu imagino mais ou menos como deveria ser, irmã Tatiana, essa situação de Zaqueu pulando atrás da multidão para ver o Jesus. Ele falou: eu preciso ver esse homem. Esse homem é o único que pode mudar o meu interior, mudar aquilo que está dentro do meu coração. Esse homem é o único que pode transformar a minha vida.
Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ter vida. E eu não tenho vida. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza, mas eu não tenho vida. E esse homem pode mudar a minha vida. E foi exatamente o que ele fez. Ele começou a correr para ver Mestre. Só que ele não conseguia ir. Teve uma hora que ele olhou e ele percebeu que Jesus ia passar por baixo de uma figueira. O que ele fez? Ele corre na frente da multidão, veja bem, sobe numa figueira como um adolescente e fica lá de cima para ver Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Por mais que você queira chamar a atenção de Jesus, Jesus já sabe que você quer chamar a atenção dele. Acorda para isso. Ele já sabe que você está buscando ele. Ele já sabe que você está atrás dele. Só que Jesus, ele é uma pessoa muito educada. Assim como foi na casa daqueles 2 discípulos de Emaús. Vocês se lembram? Ele vinha andando, os 2 discípulos. Jesus vinha andando com eles. E eles não tinham reconhecido que era o ressurreto, o Cristo ressuscitado. E quando eles vão entrar na bifurcação, e que os 2 vão para sua casa, Jesus vem em direção a Jerusalém. E nesse momento, Fátima Luz, ele está indo. E no seu coração ele está dizendo assim: me chama, eu quero ir com vocês. Porque Jesus, ele sempre precisa ser convidado. Ele não arrebenta a porta, irmã Luzia. Nesse momento, os discípulos falam assim: ei, é muito tarde, vem com a gente para a nossa casa. E imediatamente Jesus volta. E vocês sabem a história. A mesma coisa acontece com Zaqueu, porque Jesus vai parar embaixo da figueira. Mas Jesus já sabia de Zaqueu. Ei, Jesus sabe de tudo, Michele. Jesus conhece tudo da sua vida. Jesus sabe como você está, sabe do que você precisa, sabe das suas angústias, sabe das suas tristezas, sabe dos seus sonhos, sabe o que você precisa. O que Jesus só quer é que você o busque em espírito e em verdade, como Zaqueu, que tinha uma riqueza gigantesca, mas se humilhou, deu uma de, sabe, desceu. Ele desceu do famoso pedestal, subiu na árvore, porque às vezes a gente para subir tem que descer, né? Não foi isso que nós cantamos aqui? Ele sobe na árvore e fica lá em cima. Só que o mestre já sabia disso. O mestre sabia que naquele dia ele tinha um encontro com uma pessoa. E ele para embaixo da árvore, ele olha para cima. Eu imagino o coração de Zaqueu, Suzana, quando ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém posar na sua casa. Irmãos, olha que coisa linda. Vamos imaginar isso na sua mente. Como é que agora vai o coração daquele homem, Carol? Aquele homem, ele desce depressa. Ai, ele me chamou lá, no meio da grande multidão, ele me viu. Ele sabe meu nome. Pense bem, Tairinho, ele sabe o meu nome. Ele parou embaixo e disse: Zaqueu, filho de Abraão. Ele sabe a tua identidade. Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu CPF. Ele sabe o número da sua habilitação. Ele sabe. Não adianta dizer que ele não sabe. Isso é coisas que a gente tem que agradecer a Deus, Antônio. Porque Deus sabe quem somos nós. Ele sabe quem é você, Antônio. E ele desce e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém posar na tua casa. Tento me imaginar Zaqueu como nós que queremos aceitar Cristo todo dia. Quem quer aceitar Jesus hoje aqui? Diga amém. Todo dia nós queremos aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. E naquele momento Zaqueu desce depressa e aí já desce quebrado. Cissa, ele já desce, ó. Se eu fraudei alguém, eu quero pagar 2 vezes mais. E se por qualquer motivo eu pago o quarto, o que me importa
Irmã Josefa, é que eu esteja com a minha alma lavada pelo sangue do Cordeiro. Porque Jesus hoje vai entrar na minha casa. Eu não só queria ver, ele hoje vai sentar na minha cadeira, ele vai comer da minha comida, ele vai conversar comigo. Eu quero ouvir Jesus falar comigo. E aí, quando ele fala isso, que ele se desprende das riquezas materiais que tanto ele fazia, naquele momento Jesus vai dizer exatamente o que diz esse versículo aqui, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a função do nosso Jesus. Às vezes, nós estamos na igreja e somos uma dracma perdida. A gente não tem norte, né, Suzana? A gente está na casa, a pessoa está arrumando a casa, e aquela dracma que tem um valor gigantesco de um trabalho diário, ela perde. E aquela dracma vai para dentro, debaixo de um móvel que você não sabe onde está, e aquele dinheiro é um dinheiro que faz muita falta, e aí ele fala assim: me ajude a procurar minha dracma perdida. Então, às vezes, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, nós temos pessoas perdidas e que precisam de Jesus. Jesus é o único caminho. É aquele que supriu todas as necessidades do bem material e espiritual que o homem tem. Na verdade, Carol, ele não veio nem me dar um carro. Ele veio me dar uma paz interior. Jesus não é aquele que veio para a igreja do Senhor que ele vai multiplicar os seus bens. Jesus não é isso. Jesus não veio para isso. Eu digo que muitas pessoas pregam a prosperidade errada, porque na verdade o que é prosperidade? Nós já sabemos aqui, né? Graças a Deus. É a ausência de necessidade. E isso é prosperidade. Porque se eu não tenho necessidade, eu sou próspero. Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades e lutas, o Senhor supre elas. Cuida de nós de tal maneira. Eu estava falando aqui com o pastor Humberto, e o pastor Humberto disse que esse mês estava difícil para ele. E eu particularmente também não posso contratar ele para ir lá algumas vezes na minha casa, fazer o que a gente tem que fazer, muita coisa, né, Humberto? Aí o que acontece? Apareceu um trabalho para ele ir para Paragambi. E ele foi na quinta e voltou hoje. Por isso que ele estava ali sentado ali, porque ele estava cansado. Olha, vou ali, ele caiu. Estava cansado ali, porque chegou agora de viagem. Então você veja bem, a necessidade de nós estarmos na casa de Deus. Irmãos, Deus quer supri-las em tudo. Deus ama essa igreja. Está aqui agora Fátima e Cícera, que estão aqui desde o início, sabe o quanto Deus ama essa igreja. Nós éramos simplesmente uma igreja esquecida, uma igreja de porta fechada. Mas graças a Deus, Deus nos levantou. Deus nos levantou. Deus não só me levantou, mas Deus nos levantou. E essa casa continua crescendo, devagarzinho, ela vai crescendo, vai crescendo. As coisas estão se resolvendo no campo. Está tudo bem, nossa festa está chegando, o casamento do ensino está chegando. Daqui a pouco o Carol está casando. A nossa festa, olha que bênção, daqui a pouco nós estamos fazendo a cesta de Natal, gente. O ano voou, sim ou não? O ano voou. Dia 24 agora, na terça-feira, nós estamos recebendo aqui os nossos amigos pastores. Deus tem sido fiel com essa casa aqui. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, vocês sabem quando eu digo isso, o que acontece, né? Deus está conosco. Isso prova que Deus está abençoando pessoas. Deus está trazendo bênçãos especiais para a vida das pessoas. Porque as pessoas me contam, as pessoas me dizem, eu sei disso. Só não posso ficar falando, mas é. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês hoje, nessa noite, confia em Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o resto ele vai fazer. Aleluia. Ele vai cuidar dos nossos filhos. Ele vai cuidar dos nossos netos. Ele vai cuidar das pessoas que a gente ama. Ele vai cuidar da nossa família. Ele vai cuidar de você própria.
porque Deus tem algo grande para fazer na nossa vida. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. O povo de Deus